84, que em algumas Bíblias tem como título lá, né? Saudades do Templo. É um salmo composto pelos filhos de Coré, né? Os coraitas, que eram descendentes dos levitas, certo? Eles eram levitas, né? Os levitas se dividiram em vários grupos. E esses filhos de Coré, eles eram encarregados do louvor no templo, do cântico, da música no templo, dos louvores entoados. E esse autor do Salmo, a semelhança do autor do Salmo 42 e 43, também dos filhos de Coré, o autor deste Salmo, ele estava impossibilitado de ir ao templo. Ele não poderia ir ao templo. E aí ele compõe esse salmo aí, falando, né, desse desejo, desse anseio de estar ali no templo, adorando ao Senhor, dirigindo o louvor no culto oferecido a Deus no templo na cidade de Jerusalém. E ele vai falando aí de como os peregrinos que vão até o templo, eles se dirigem, saem de suas cidades, várias cidades, para irem até Jerusalém, para lá prestarem seus cultos. Então eles saem de Nazaré, saía da Galiléia, saía saindo de vários lugares e iam em direção ao templo em Jerusalém para adorar. E nessa caminhada, eles iam louvando, eles iam cantando. Por isso que esse salmo aqui, ele se tornou um dos cânticos em que os peregrinos, na medida que iam caminhando, iam recitando, iam cantando este salmo. Então eles iam com o coração cheio de expectativas, porque iam estar diante do Deus Todo-Poderoso, que se manifestava, né, ali no culto, na Arca da Aliança, no culto lá em Jerusalém, no templo de Jerusalém. Eles iam com o coração cheio de alegria, cheio de expectativa, mas a caminhada também não era fácil. Eles passavam por lugares difíceis, por regiões desertas, mas eles tinham esse propósito de chegar e ir lá e adorar o Senhor, né? Celebrar o culto ao Senhor. É claro que nós hoje, nós não precisamos fazer desta forma, porque afinal de contas, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus reside em nós, né? Em nós. A nova aliança é infinitamente melhor do que a antiga aliança. Na antiga aliança, o adorador tinha que ir a Jerusalém, pelo menos uma vez por ano, eles tinham que ir em Jerusalém e prestar lá seu culto, oferecer seus sacrifícios, as suas orações. Nós não. Nós podemos estar em qualquer lugar, e nós podemos estar em adoração ao Senhor. Nós podemos estar com o nosso coração em louvor e gratidão a Ele. Podemos estar em qualquer lugar, porque em qualquer lugar nós estamos com Deus e Deus está conosco. Mas aí, queridos, esse salmo aqui me trouxe aqui, e é esse recorte que eu quero fazer do salmo aqui, principalmente dos versos 5 a 7, o fato da peregrinação. É claro que hoje nós não precisamos peregrinar para chegar até aqui, nesse prédio aqui, para encontrar Deus. Não, porque nós encontramos Deus em nós, em nosso coração. Certo? Nós sentimos falta de estarmos aqui, porque sentimos falta de estarmos uns com os outros. Né? De estarmos uns com os outros, adorando ao Senhor com o povo, com os amados irmãos, um abraçando o outro, não é verdade? Cumprimentando o outro, abençoando o outro. Então nós sentimos falta desse calor humano. Mas não que a gente venha aqui para encontrar Deus. A gente vem aqui para que a gente possa aprender mais da palavra, a gente vem aqui para fortalecer os nossos laços de comunhão, a gente vem aqui para a gente ministrar uns aos outros, né? Ou seja,
os dons que Deus nos deu, a gente partilhar uns com os outros. É isso que a gente vem fazer. Mas o recorte que eu quero fazer aqui é de que nós somos peregrinos. Nós somos peregrinos, queridos. Porque a nossa pátria não é aqui. E o nosso verdadeiro santuário está no céu. Certo? Então nós somos peregrinos. No momento em que Deus nos tornou filhos dele, nós passamos agora a ser peregrinos nessa vida, na direção da nossa pátria celestial. Ou seja, um dia nós estaremos diante do Deus vivo, como o salmista aqui ansiava estar diante do Deus vivo. Um dia nós estaremos diante do Deus vivo, face a face, ou seja, na volta de Cristo, Cristo vindo até nós, na sua segunda vinda, ou a gente indo até Ele na nossa morte. O fato é que nós estamos peregrinando aqui na terra. E nessa peregrinação nós não estamos só. O próprio Espírito de Deus está conosco nessa peregrinação. Uma das ilustrações que a Bíblia mostra, que a gente pode usar da peregrinação, é quando o povo de Israel foi liberto do Egito. O povo de Israel foi liberto do Egito e passou 40 anos peregrinando no deserto até chegar na terra prometida. E assim, o Egito representa o mundo. A gente pode ilustrar o Egito como o mundo e a terra prometida, a Canaã, como o céu. Então Deus nos libertou da escravidão do mundo e agora nós vamos peregrinando com Ele, assim como Ele ia com o povo de Israel no deserto. A gente está indo com Ele até o dia em que nós formos morar definitivamente com o Senhor na glória. E aí, querido, nessa peregrinação que nós temos feito, a gente pode aprender algumas coisas aqui desse salmo, do verso 5 ao verso 7. Ele diz assim, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Ou seja, porque na peregrinação que nós estamos fazendo, esse caminhar do peregrino até o Senhor, até o encontro com o Senhor, esse caminhar nós precisamos dessa força, porque não é fácil, queridos. Então precisamos dessa força do Senhor para que a gente continue firme nesse mesmo propósito. Diz aí também no versículo 5, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Ou seja, o mais importante caminhar não é nem um geográfico, o que acontece do lado de fora, mas é o que acontece do lado de dentro. Que caminho nosso coração está tomando? Caminhos aplanados significa caminhos retos, caminhos direitos, caminhos que seguem o propósito de Deus. Nessa peregrinação, nós precisamos estar sempre olhando o caminhar de dentro do nosso coração. Quando nós olhamos para o povo de Israel, lá naqueles 40 anos que eles peregrinaram, nós vamos ver que muitas vezes o coração do povo não foi reto diante de Deus. O coração do povo não estava aplanado, como diz aí, aplanados diante de Deus. Por quê? A gente vai ver que logo que eles saem do Egito e começam a enfrentar as dificuldades, eles começam o quê? A murmurar. Começam a murmurar contra Deus, contra Moisés, contra Arão, a liderança que Deus estabeleceu para conduzi-los, e eles começaram a murmurar porque faltava comida, Deus mandava o maná do céu, murmurava porque faltava água, Deus mandava água, sempre estavam murmurando. Houve um momento no deserto, lá em Êxodo capítulo 32, que eles fizeram um bezerro de ouro para adorar o bezerro de ouro, dizendo que aquele bezerro de ouro foi o Deus que tirou eles do Egito. Veja que ingratidão para com Deus. Então observe que na nossa peregrinação a gente tem que observar muito o nosso coração, é o caminhar do nosso coração, porque o caminhar do nosso coração é que vai dizer tudo, é a nossa motivação lá dentro.
É os sentimentos que nós temos em relação a Deus que vai importar. Por isso, queridos, que a gente tem que sempre estar tratando o nosso coração, porque o coração é muito enganoso, como diz o profeta Jeremias, e nós precisamos estar sempre sondando o nosso coração, como diz o salmista do Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Olha, sonda e vê se há em mim algum caminho mau. Porque, querido, se o caminho do coração não estiver bem, vai se exteriorizar na nossa caminhada do dia a dia. Verso 6. Ele está falando aí, né? Feliz o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, esse homem bem-aventurado, esse homem cujo coração está aplanado, o caminho aplanado. Diz que esse homem aí, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. O que é que ele está falando aí? Em algumas versões, no lugar de vale árido, tem vale de Baca. Certo? Vale de Baca. Em algumas versões tem vale do choro. Porque a palavra Baca é uma palavra que alguns tradutores traduzem ela como choro, né, como bálsamo, certo? Mas a tradução mais próxima significa isso, essa aqui, significa aquele lugar árido, deserto, um lugar difícil, de uma travessia difícil. Observe que eu disse que os peregrinos saíam das suas cidades, das suas aldeias, dos seus povoados, e iam para Jerusalém. E eles iam caminhando. E iam passando por lugares difíceis, por lugares desertos. E ele está dizendo aqui que esse homem, que é feliz, porque a força do Senhor está nele, né? Feliz, porque ele confia no Senhor, quando ele diz assim, ó, cuja força está em ti, ó Deus, ou seja, a confiança está em Deus. Esse homem aí, cujo coração está em linha com a vontade de Deus, esse homem aí vai passando pelos lugares difíceis da vida e vai transformando esses lugares em manancial. Aquilo que é deserto, onde ele está, ele faz com que ali brote água, ele faz com que ali torne-se um lugar frutífero, torne-se um lugar onde haja a possibilidade de se semear, de se plantar e de se colher. O peregrino, o que ele está mostrando aqui é que esse peregrino aqui, ele mesmo é um instrumento de Deus, da graça de Deus, para mudar ambientes por onde eles vão passando. Assim deve ser a gente, querido, na nossa peregrinação. Aonde nós passarmos, nós devemos ser canais da graça e da bênção do Senhor na vida das pessoas, no ambiente onde nós estivermos. No ambiente onde nós estivermos. Preparando o ambiente, semeando coisas boas, né? Semeando palavras de encorajamento, palavras de conforto, semeando generosidade, semeando boas obras. Não é? Então, por onde nós fomos passando, que lugares secos se tornem lugares de mananciais. E ele diz mais ainda aí, querido, no versículo 6, que de bênçãos o cobre a primeira chuva. Ou seja, ele prepara, vai transformando as coisas em riacho, os desertos em riacho, em manancial de água, e Deus aí ainda manda mais chuva, manda mais água para regar a terra. Aconteceu isso com os peregrinos, quando saíram do Egito. Houve um momento que faltava água e Deus assim mandou água. Mas houve momentos que eles tiveram que cavar um poço. Está lá em Números. Lá no livro de Números está lá uma situação em que eles começam a cavar o poço. E na medida que eles vão cavando o poço, eles vão cantando. Brota, ó poço, brota.
e daqui a pouco a água começa a brotar. Ou seja, observa bem, momentos em que eles transformaram aquele lugar ali de falta de água num manancial, numa fonte, com o esforço deles. Mas houve um momento que foi Deus quem mandou a água, porque mesmo com todo o esforço deles, não havia possibilidade de ter água. Então isso significa, querido, para a gente, que aquilo que a gente pode fazer, a gente tem que fazer. E o que a gente não pode fazer, Deus fará por nós. E aí o versículo 6, para a gente encerrar, aliás, versículo 7, ele diz aí, ó, vão indo de força em força, cada um aparece diante de Deus em Sião. Sião é uma referência a Jerusalém. Indo de força em força. O que ele está falando com isso? A peregrinação muitas vezes é longa, querido. A peregrinação não é fácil. A caminhada do discípulo de Jesus não é fácil. Jesus diz, no mundo tereis aflições. Nós caminhamos e encontramos diversos obstáculos e dificuldades na vida. E que somente a força de Deus é que nos trouxe até aqui. É quando nós olhamos para trás e a gente vê quanto a gente já percorreu. Quanto a gente já percorreu e a gente olha assim e diz assim, meu Deus, como cheguei até aqui? Cada um aqui já teve situações na vida de olhar e dizer assim, meu Deus, que situação difícil eu estou passando. Será que essa situação não vai acabar nunca? E no entanto, se você olhar para trás, você diz, meu Deus, como eu passei por aquela situação? De força em força, você chegou até aqui. De força em força, você chegou até aqui. Essa força vem do Senhor. O apóstolo Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Está lá, Efésios capítulo 6, versículo 10. É a força de Deus que nos faz continuar peregrinando, queridos, até o dia em que a gente tiver aquele encontro com o Senhor Jesus, né? Tivemos com aquele encontro com Ele na glória. Então, nunca nos esqueçamos, querido. Nunca nos esqueçamos disso. Que você não está só nessa caminhada. Há muita gente com você também peregrinando. Não somente aqui em Camaragibe, mas no mundo inteiro. Tem peregrinos do Senhor, discípulos de Jesus, que estão nessa caminhada. Mas principalmente, nessa caminhada, nessa peregrinação, o Senhor Jesus também está caminhando conosco, na presença do Espírito Santo que habita em nossas vidas. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Depois da bênção aí vai ter um louvor, né? Louvor final, tá certo? Então vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela força do Senhor na nossa peregrinação, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a confiar cada dia em Ti, e que a nossa força esteja em Ti. E que, Senhor, a cada dia a gente possa, meu Deus, por onde passar, bem pelos vales áridos, nós possamos ali transformar num manancial, possamos chegar ali, Senhor, e fazer um lugar onde a gente possa semear e produzir muitos frutos para a Tua glória. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e sempre, nessa peregrinação até a glória. Amém. Que palavra abençoada, não é?
guarde em nosso coração durante essa semana e para todo sempre. Vamos adorar ao Senhor. Mais um louvor para encerrar. Ficar de pé. E Senhor, te entregamos nosso viver em você. E Senhor, te entregamos nosso viver. Prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci. Prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o Boa semana, irmãos. Deus abençoe.